Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu apartamento em Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Mas o calor que sentia não vinha de fora. Era o fogo da indignação que começava a queimar dentro do meu peito. O telefone tocou às 19h37. Eu estava preparando um chá de camomila, como fazia todas as noites desde que me aposentei da escola estadual, onde lecionei por 32 anos. Atendi sem olhar o identificador de chamadas. "Alô?", disse eu, com a voz serena que sempre mantive, mesmo nos momentos mais difíceis da sala de aula. "Mãe." A voz do meu filho Gabriel soou diferente daquela que conheci por toda a vida. Não era o menino que embalei em meus braços, nem o adolescente para quem preparei tantos lanches durante as madrugadas de estudo, nem mesmo o homem que acompanhei ao altar há 6 anos, quando se casou com Luciana. Era uma voz fria, calculista. "Estive fazendo as contas aqui, e não dá mais para continuar assim." Sentei-me lentamente na cadeira da cozinha, aquela de madeira que pertenceu à minha mãe. Algo me dizia que precisaria de apoio para o que viria a seguir. "Do que você está falando, filho?" "Da sua aposentadoria, mãe. Do seu dinheiro parado enquanto eu me afundo em dívidas para cuidar da Luciana e da mãe dela. Você vive sozinha naquele apartamento grande, não precisa de tanto." Meu coração acelerou. Gabriel nunca havia falado comigo desse jeito. Sempre foi um filho atencioso. Pelo menos era o que eu pensava. "Filho, você sabe que sempre te ajudei quando precisou. É só me pedir." Foi então que ele explodiu. Sua voz subiu 3 oitavas, ecoando pelo telefone com uma violência que fez minha mão tremer. "Pedir? Eu não tenho que pedir nada. Sou seu único filho. Agora 90% da sua aposentadoria é minha. Vou cuidar da minha esposa e da minha sogra. Você não precisa de tanto dinheiro." O chá transbordou na xícara, escaldando meus dedos, mas mal sentia dor física. A dor emocional era muito maior. Quase 6 décadas de vida. 3 delas dedicadas à educação de jovens. E ali estava eu, sendo ameaçada pelo meu próprio filho, meu único filho, por quem abri mão de tantas coisas. "Gabriel, você não pode fazer isso. Esse dinheiro é meu, da minha aposentadoria. Trabalhei a vida toda por ele." "E para quem você trabalhou, mãe? Para quem? Não foi para mim? Para garantir meu futuro? Pois o futuro é agora. Luciana precisa de tratamento. Dona Ivone precisa de cuidados especiais. E você? Você só precisa de comida e seus remédios. O resto é supérfluo." Enquanto ele falava, uma fotografia na parede da cozinha chamou minha atenção. Era Gabriel com 10 anos, segurando um troféu de matemática. Eu estava ao lado dele, orgulhosa. Seu pai, meu marido Antônio, já havia falecido naquela época. Ataque cardíaco aos 45 anos. Criei Gabriel sozinha desde então, com meu salário de professora e a pequena pensão que recebia. Nunca reclamei, nunca pedi nada em troca. Apenas amor e respeito. "Filho, não podemos conversar pessoalmente sobre isso? Venha aqui em casa. Tomamos um café. Conversamos com calma." "Não há o que conversar!" Ele gritou novamente. "Já está decidido. A partir do próximo mês, quando sair sua aposentadoria, você vai transferir 90% para minha conta. Entendeu? Ou prefere que eu vá até aí e cuide pessoalmente das suas finanças?" A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Meu próprio filho me ameaçando. Meu corpo todo tremia agora. Respirei fundo, tentando encontrar a professora forte que fui por tantos anos, aquela que enfrentava classes indisciplinadas com firmeza e carinho. "Entendi, Gabriel." Respondi com uma calma que nem eu sabia que poderia ter naquele momento. "Farei como você pede." Ele pareceu surpreso com minha rápida aceitação. Esperava resistência, uma briga, talvez lágrimas. Mas não lhe daria esse gosto. "Ótimo", disse ele, a voz suavizando um pouco. "Sabia que você entenderia. No fundo, você sempre foi razoável, mãe." "Sim, sempre fui", respondi. "Posso perguntar apenas uma coisa?" "O quê?" "Como está a Luciana? Qual é o tratamento que ela está fazendo?" Precisava de informações, de confirmar minhas suspeitas. "Ela está fazendo um tratamento experimental. Caro. Não quero falar sobre isso agora. Te explico depois." A hesitação na voz dele confirmou minha primeira suspeita. Algo não estava certo.
E Dona Ivone? Ela está morando com vocês agora? Sim, sim, está. Olha, mãe, tenho que desligar. Reunião importante, depois nos falamos. E desligou. Sem um te amo, sem um obrigado, sem nada. Fiquei ali sentada, olhando para o telefone mudo em minhas mãos. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto, caindo sobre a mesa de fórmica branca que comprei quando me mudei para este apartamento, 10 anos atrás. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Havia algo mais. Uma raiva crescente. Um sentimento de traição tão profundo que parecia corroer minha alma. Levantei-me lentamente, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Fui até a sala e olhei para as fotografias espalhadas pelos móveis. Gabriel criança, Gabriel adolescente, Gabriel adulto. Sua formatura, seu casamento. Momentos que construí, financiei, apoiei. Uma vida dedicada a ele. E era assim que ele me retribuía. Enxuguei as lágrimas com as costas das mãos. Não, não seria assim. Não terminaria assim. Professora Carla Oliveira não seria vítima do próprio filho. Não após sobreviver a uma ditadura, a um casamento interrompido pela morte, há décadas em uma sala de aula em condições precárias, lutando para dar educação de qualidade em um país que não valoriza seus mestres. Peguei o telefone novamente e busquei um contato que não acionava há tempos. Dr. Maurício Cardoso, meu advogado desde que precisei resolver o inventário de Antônio. Homem íntegro, especialista em direito do idoso. O telefone tocou 3 vezes antes que sua voz grave surgisse do outro lado. Doutora Carla, que surpresa boa. Como está? Maurício? Disse eu, a voz mais firme agora. Preciso da sua ajuda. Urgente. Claro, estou à disposição. O que houve? Respirei fundo. A decisão estava tomada. Meu filho acaba de me ameaçar. Quer tomar 90% da minha aposentadoria. Acho que está mentindo sobre a saúde da esposa e da sogra para justificar isso. E tenho quase certeza de que não é a primeira vez que ele tenta me enganar. O silêncio do outro lado mostrou que Dr. Maurício entendia a gravidade da situação. Quando falou, sua voz tinha o tom profissional que eu precisava ouvir. Carla, infelizmente vejo casos assim com frequência. Violência patrimonial contra idosos é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Principalmente quando o agressor é um familiar próximo. Podemos denunciá-lo, entrar com medidas protetivas. Não, interrompi. Não quero apenas me proteger, Maurício. Quero dar uma lição no meu filho, uma que ele nunca esqueça. O que você tem em mente? Olhei pela janela para a cidade que me viu nascer, crescer, casar, enviuvar e agora envelhecer. Porto Alegre, com seu pôr do sol alaranjado sobre o Guaíba. Tantas batalhas enfrentadas, tantas vitórias conquistadas. Esta seria apenas mais uma. Vou fingir que aceito as exigências dele. Vou parecer fraca, derrotada. Mas enquanto isso, quero que investigamos tudo sobre os negócios do Gabriel, sobre a saúde da Luciana, sobre a situação da Dona Ivone. Quero descobrir o que realmente está acontecendo. E então, depois daquela ligação devastadora, chorei por horas sentada na minha poltrona favorita. O relógio da sala marcava quase meia-noite quando finalmente consegui me recompor. Peguei o porta-retratos com a foto de Gabriel na primeira comunhão. Olhos inocentes, sorriso sincero. Onde estava aquele menino agora? Como uma criança que cresceu cercada de amor poderia se transformar em um adulto tão cruel? A resposta não veio naquela noite. Adormeci ali mesmo, na poltrona, abraçada à fotografia como se pudesse, de alguma forma, trazer de volta o filho que conheci. Meus sonhos foram perturbados por pesadelos, onde Gabriel arrancava minha casa, minhas roupas, minha dignidade. Acordei suando frio por volta das 4 da manhã. Foi naquele momento, entre a escuridão da madrugada e os primeiros sinais da aurora, que algo mudou dentro de mim. Uma voz, talvez a da minha falecida mãe, sussurrou em meu ouvido. Respeito não se implora, Carla. Respeito se impõe. Levantei-me da poltrona com uma determinação que não sentia há anos. Meus joelhos doeram. A artrite não perdoa. Mas a dor física era insignificante comparada à dor da traição. Caminhei até a cozinha, preparei um café forte e sentei-me à mesa para planejar meus próximos passos.
Primeiro, precisava entender exatamente o que estava acontecendo. A hesitação na voz de Gabriel quando mencionei Luciana e Dona Ivone não me saía da cabeça. Meu instinto de mãe, aquele que nunca falha, dizia que havia algo muito errado nessa história. Talvez Luciana nem soubesse do plano dele. Talvez Dona Ivone nem estivesse morando com eles. Olhei para o calendário na parede. Minha aposentadoria cairia em 10 dias. Tempo suficiente para começar a agir. Assim que o relógio marcou 7 horas, liguei novamente para Dr. Maurício. Combinamos um encontro em seu escritório às 9. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa simples, mas elegante. Um conjunto de calça e blazer azul marinho que usava nas reuniões escolares. E saí para enfrentar o primeiro dia do resto da minha vida. O escritório de Dr. Maurício ficava no centro histórico, num daqueles prédios antigos que contam a história da cidade em cada rachadura. Subi os 3 lances de escada lentamente. O elevador estava em manutenção, como sempre. Sua secretária, Dona Helena, me recebeu com um sorriso acolhedor. Carla, quanto tempo! Como está linda! Forcei um sorriso. Obrigada, Helena. Os anos passam para todos nós, não é? Para algumas melhor que para outras. Ela piscou. Maurício já vai recebê-la. Aceita um café? Aceitei o café mais por cortesia que por necessidade. Minutos depois, estava sentada na sala de Dr. Maurício, relatando em detalhes a ligação de Gabriel e minhas suspeitas. Então, concluí, quero fingir que aceito as exigências dele. Vou parecer frágil, derrotada, mas quero descobrir o que realmente está acontecendo. Dr. Maurício me observava com seus olhos atentos por trás dos óculos de armação grossa. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa de mogno. Carla, entendo sua dor, mas precisamos agir dentro da lei. Se confirmarmos que Gabriel está cometendo violência patrimonial contra você, podemos tomar medidas legais sérias. Não quero apenas medidas legais, Maurício. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quero justiça. Quero que meu filho aprenda uma lição que nunca vai esquecer. Ele me olhou por alguns segundos, pensativo. Então, pegou seu telefone e discou um número. Paulo? É Maurício. Estou com uma cliente que precisa dos seus serviços. Pode vir ao meu escritório agora? Ótimo. Desligou e explicou que Paulo Schneider era um ex-delegado que agora trabalhava como investigador particular. Se queremos descobrir o que Gabriel está tramando, Paulo é o homem certo para o trabalho. Paulo chegou 20 minutos depois. Alto, com cabelos grisalhos e postura militar, tinha uma presença que inspirava confiança imediata. Após as apresentações, Dr. Maurício explicou a situação. Paulo ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno. Dona Carla, disse ele quando terminamos. Já vi muitos casos como o seu, filhos que veem os pais idosos como cofres ambulantes. Mas a senhora está fazendo o que poucos têm coragem de fazer, enfrentar. Seu tom de aprovação me deu força. Combinamos que Paulo começaria imediatamente a investigar Gabriel, Luciana e a situação de Dona Ivone. Ele usaria técnicas discretas, nada de perseguições óbvias ou confrontos. Enquanto isso, eu seguiria o plano de parecer submissa às exigências de Gabriel. No dia seguinte, Gabriel me ligou novamente. Sua voz estava mais calma, quase doce. Mãe, tudo bem? Pensei muito sobre nossa conversa ontem. Talvez tenha sido um pouco duro com você. Tudo bem, filho. Respondi com uma voz propositalmente frágil. Você está certo. Não preciso de tanto dinheiro. Vocês são jovens, têm mais necessidades. Pude sentir o alívio dele através do telefone. Ele esperava resistência, uma briga, talvez até mesmo uma ameaça de denúncia. Minha aparente submissão o pegou desprevenido. Que bom que entende, mãe. Prometo que assim que a situação melhorar, revisamos isso. Claro, filho. Quando sua esposa melhorar e sua sogra estiver bem estabelecida, conversamos novamente. Fiz uma pausa estratégica. Aliás, como está a Luciana? Ainda não me contou qual é o tratamento que ela está fazendo. Novamente, a hesitação. É um tratamento experimental para fibromialgia. Muito caro. Não é coberto pelo plano. E Dona Ivone está com início de Alzheimer. Precisa de cuidadora 24 horas. Anotei mentalmente. Fibromialgia e Alzheimer.
Duas condições que precisaria verificar. Entendo. Espero que ambas melhorem logo. Quando poderei visitá-las? Agora não é um bom momento, mãe. Luciana está muito sensível. Qualquer visita a estressa. E Dona Ivone fica confusa com pessoas que não vê regularmente. Mais uma desculpa esfarrapada. Mais um ponto para investigar. Tudo bem, filho. Respeito isso. O dinheiro estará na sua conta no dia que minha aposentadoria cair. Obrigado, mãe. Sabia que poderia contar com você. Desliguei o telefone sentindo uma mistura de náusea e determinação. Era revoltante ouvir aquelas mentiras descaradas. Mas cada nova mentira era mais uma prova que poderia usar contra ele no futuro. Na semana seguinte, Paulo já tinha as primeiras informações. Nos encontramos no Café Bergamaschi, em Canela, suficientemente longe de Porto Alegre para não corrermos o risco de encontrar Gabriel ou algum conhecido dele. Dona Carla, disse Paulo enquanto tomávamos café, já tenho algumas descobertas interessantes. Primeiro, Luciana está perfeitamente saudável. Trabalha normalmente no Hospital Mãe de Deus, faz academia 3 vezes por semana e no último fim de semana foi a um spa em Gramado com amigas. Meu coração acelerou. Então era verdade. Gabriel estava mentindo descaradamente sobre a saúde da esposa. E Dona Ivone? Ela mora sozinha em um apartamento em Canoas. Visitei-a me passando por um pesquisador do censo. Está lúcida, ativa, participa de um grupo de terceira idade na igreja local. Nenhum sinal de Alzheimer ou qualquer problema cognitivo. Deixei a xícara de café sobre o pires com mais força que o necessário. As peças começavam a se encaixar. E sobre as finanças de Gabriel? Descobriu algo? Paulo baixou a voz, embora estivéssemos sozinhos no canto do café. Seu filho está com sérios problemas financeiros, Dona Carla. Sua empresa está afundada em dívidas. Ele hipotecou a casa em Gramado, tem 3 carros financiados e... Aqui ele fez uma pausa dramática. Descobri que ele frequenta regularmente um cassino clandestino em Caxias do Sul. Foi como um soco no estômago. Gabriel, viciado em jogos? Como não percebi os sinais? Tem mais, continuou Paulo. Encontrei indícios de que ele falsificou sua assinatura em alguns documentos. Estou investigando para confirmar, mas parece que ele tentou fazer um empréstimo usando seu apartamento como garantia. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma traição em todos os níveis possíveis. Meu próprio filho, disposto a me deixar sem teto para sustentar seus vícios e mentiras. O que fazemos agora? Perguntei, a voz trêmula. Continuamos colhendo provas, respondeu Paulo. E a senhora continua com o plano de parecer submissa. Deixe que ele pense que venceu. Na semana seguinte, recebi minha aposentadoria. Como prometido, transferi 90% para a conta de Gabriel. Ele me ligou no mesmo dia. Recebi a transferência, mãe. Obrigado por cumprir sua palavra. Sempre cumpro, filho. Você sabe disso. Sim, sei. Olha, estou pensando em passar aí no domingo para almoçarmos juntos. O que acha? A proposta me pegou de surpresa. Seria uma armadilha? Uma forma de verificar se eu realmente estava resignada? Ou simplesmente culpa? Claro, filho. Vou preparar aquela lasanha que você gosta. No domingo, Gabriel apareceu sozinho. Estava bem vestido, perfumado, sorridente. Se eu não soubesse o que estava por trás daquele sorriso, teria me derretido de amor maternal. Servimos a lasanha, conversamos sobre amenidades. Ele falou sobre como Luciana estava melhorando e como Dona Ivone estava se adaptando bem à nova casa. Cada mentira era como uma pequena faca em meu coração, mas mantive o sorriso no rosto e a postura de mãe compreensiva. Antes de ir embora, Gabriel olhou ao redor do apartamento com um interesse que não demonstrava há anos. Mãe, este lugar é grande demais para você sozinha. Já pensou em se mudar para algo menor? Poderia economizar no condomínio, no IPTU? Ali estava, o próximo passo do plano dele. Primeiro a aposentadoria, depois a casa. Não sei, filho. Tenho tantas memórias aqui. Memórias são importantes, mas praticidade também. Pense nisso, tá? Podemos procurar um apartamentinho mais adequado para sua idade. Quando ele foi embora, liguei imediatamente para Dr. Maurício. Não poderia esperar até segunda-feira. Ele quer minha casa, Maurício.
É o próximo passo. Já esperávamos por isso, Carla. Não se preocupe. Estamos um passo à frente dele. Nas semanas seguintes, nossa investigação avançou rapidamente. Paulo descobriu que Gabriel havia de fato falsificado minha assinatura em um empréstimo usando o meu apartamento como garantia. O banco, felizmente, havia negado o pedido por inconsistências na documentação. Também descobrimos que Luciana não sabia das mentiras do marido sobre sua saúde, nem sobre as exigências financeiras que ele fazia a mim. Ela acreditava que eu estava ajudando voluntariamente com as despesas do casal. Minha sobrinha Fernanda, advogada em Canoas, encontrou uma antiga procuração que Gabriel nunca revogou, documento que eu havia esquecido completamente. Com ela, teríamos acesso legal a contas e investimentos dele, caso fosse necessário. Enquanto isso, continuei transferindo 90% da minha aposentadoria para Gabriel. Comecei a agir como se realmente estivesse com dificuldades financeiras. Comprava marcas mais baratas no supermercado, recusei convites para sair com amigas alegando falta de dinheiro, até cancelei a assinatura da TV a cabo. Gabriel observava tudo com uma satisfação mal disfarçada. 3 meses se passaram nessa dinâmica. Eu, aparentemente submissa e empobrecida. Gabriel, cada vez mais confiante e descuidado. Foi então que ele cometeu seu maior erro. Anunciou uma grande festa de aniversário em sua casa em Gramado. Vai ser algo simples, mãe. Só para os amigos mais próximos e alguns contatos de negócios. Simples significava, na linguagem de Gabriel, algo extravagante. Paulo confirmou. Gabriel havia contratado um buffet de luxo, uma banda conhecida, decoração temática, tudo para impressionar seus contatos empresariais e manter a fachada de sucesso. Era o momento perfeito para nosso contra-ataque. Na véspera da festa, me reuni com o Dr. Maurício, Paulo, Fernanda e, para minha surpresa, com Luciana. Paulo havia entrado em contato com ela, revelando parte de nossas descobertas. Inicialmente incrédula, Luciana logo se convenceu quando apresentamos provas das mentiras de Gabriel, incluindo a falsa história sobre sua doença e sobre o estado de saúde de sua mãe. Nunca imaginei, ela repetia, lágrimas escorrendo pelo rosto bonito. Como fui tão cega? Não se culpe, eu disse segurando suas mãos. Gabriel sempre foi bom em manipular pessoas. Acredite, ninguém está mais decepcionada que eu. Juntos, finalizamos os detalhes do nosso plano. Seria arriscado, dramático, potencialmente devastador para Gabriel, mas necessário, não apenas para recuperar o que era meu por direito, mas para dar a meu filho a lição que ele precisava aprender. Na noite da festa, enquanto me preparava para sair, parei um momento diante do espelho. Não reconheci de imediato a mulher que me encarava de volta. Cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem discreta, mas impecável, vestido azul marinho elegante. Nos últimos meses, havia me acostumado com a imagem da velhinha frágil e derrotada que fingia ser para Gabriel. Mas naquela noite, professora Carla Oliveira estava de volta. Está na hora, disse para meu reflexo. Hoje, justiça será feita. E saí para a noite que mudaria para sempre a relação com meu filho. O caminho até Gramado nunca me pareceu tão longo. Dr. Maurício dirigia seu Volvo preto com a cautela de quem sabe que carrega não apenas passageiros, mas o peso de uma confrontação inevitável. Ao meu lado, no banco traseiro, Paulo verificava os documentos pela 10ª vez, organizando cada prova, cada evidência contra meu filho em uma pasta de couro marrom. Está tudo aqui, dona Carla, ele me assegurou. Não há como Gabriel negar. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura contraditória de emoções. Parte de mim ainda sofria. Afinal, qual mãe deseja expor o próprio filho? Mas outra parte, talvez a mais forte agora, ansiava por justiça. Ele vai tentar negar, respondi. Gabriel sempre foi assim, desde criança. Quebrava algo e culpava o vento, tirava nota baixa e dizia que o professor implicava com ele. Desta vez não haverá vento para culpar, disse Dr. Maurício, olhando-me brevemente pelo retrovisor. As provas são irrefutáveis. Fechei os olhos por um momento, lembrando-me dos últimos 3 meses. 3 meses vivendo como uma atriz em tempo integral. 3 meses agindo como uma idosa frágil e submissa,
enquanto cada fibra do meu ser gritava em revolta. Gabriel passou a me tratar com uma mistura de desprezo e falsa preocupação. Ligava semanalmente, perguntando como eu estava me virando, com apenas 10% da minha aposentadoria. Às vezes aparecia em meu apartamento sem avisar, trazendo mantimentos básicos, como se eu não pudesse comprar minha própria comida, e aproveitava para vasculhar meus armários, minhas gavetas, provavelmente procurando por bens que pudesse cobiçar. Em uma dessas visitas, ele notou que eu ainda usava meu antigo anel de pérolas, presente do meu marido. "Mãe, você ainda tem esse anel? Deve valer alguma coisa", comentou, fingindo casualidade. "É apenas uma lembrança do seu pai, filho. Sentimental, não vale muito. Se não vale muito, por que não vende? Poderia pagar algumas contas com o dinheiro." Contive a vontade de confrontá-lo ali mesmo. Em vez disso, tirei o anel e o entreguei a ele. "Você tem razão. Talvez possa vendê-lo para mim?" Não saberia onde ir, com quem falar. Vi o brilho de cobiça nos olhos dele enquanto guardava meu precioso anel no bolso. Nunca mais o mencionou. Nunca me trouxe dinheiro algum pela venda. O anel provavelmente estava agora no dedo de Luciana. Ou pior, havia sido vendido para pagar dívidas de jogo. Mas cada pequena traição era documentada. Paulo fotografava secretamente as visitas de Gabriel, gravava nossas conversas, seguia seus passos discretamente. Descobrimos que ele frequentava o cassino clandestino pelo menos 2 vezes por semana, sempre às terças e quintas, quando supostamente tinha reuniões de trabalho, que iam até tarde. Em uma dessas noites, Paulo o seguiu até o cassino e conseguiu fotografá-lo apostando quantias absurdas, dinheiro que, eu sabia, vinha em grande parte da minha aposentadoria. As imagens mostravam meu filho com o rosto transformado pelo vício, irreconhecível para a mãe que o criou. Fernanda, minha sobrinha, foi crucial nessa fase. Usando a antiga procuração, ela conseguiu acesso aos extratos bancários de Gabriel. O que descobrimos foi chocante. Além das dívidas de jogo, havia transferências regulares para uma tal de Melissa, que trabalhava como sua secretária. "Você acha que ele está tendo um caso?" Perguntei a Paulo quando me mostrou as provas. "Todas as evidências apontam para isso, Dona Carla. Transferências mensais significativas, reservas em hotéis, compras em joalherias. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Gabriel não apenas mentia sobre a saúde de Luciana e de Dona Ivone, não apenas me extorquia financeiramente, mas também traía a esposa. Enquanto isso, mantive contato discreto com Luciana. Nossos encontros eram cuidadosamente planejados para que Gabriel não desconfiasse. Ela vinha me visitar quando ele estava no trabalho. Na verdade, no cassino ou com a amante. Inicialmente, ela resistiu em acreditar nas evidências que apresentamos. Era doloroso demais aceitar. "Pode ser um mal-entendido", ela dizia, as mãos tremendo ao olhar as fotos de Gabriel entrando em hotéis com outra mulher. "Talvez seja uma cliente, uma sócia." "Luciana", eu disse gentilmente. "Por que uma cliente receberia transferências mensais da conta pessoal dele? Por que ele mentiria sobre sua saúde para mim?" Ela chorou em meus braços naquele dia, como uma filha perdida. Senti uma ternura imensa por ela. Também uma vítima das mentiras de Gabriel. "O que fazemos agora?" ela perguntou entre soluços. "Continuamos reunindo provas. Quando tivermos tudo, confrontamos Gabriel de uma vez por todas." Uma das descobertas mais perturbadoras veio de uma visita que fiz à Dona Ivone, mãe de Luciana. Paulo havia me alertado que ela estava bem, vivendo sozinha em Canoas, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Cheguei à casa dela numa tarde de quarta-feira, quando sabia que Gabriel estaria ocupado com seus negócios. Identifiquei-me como uma antiga colega de trabalho de sua filha. Dona Ivone me recebeu com a cordialidade típica dos gaúchos, oferecendo-me um chimarrão enquanto conversávamos na varanda de sua casa bem cuidada. "A senhora vive sozinha aqui?" perguntei casualmente. "Sim, desde que meu marido faleceu, há 8 anos. Mas gosto da minha independência. Luciana queria que eu me mudasse para Gramado, para ficar mais perto deles. Mas não vejo necessidade. Estou bem, graças a Deus." "E sua saúde? Como está?" Ela riu, um som jovial que não combinava com seus cabelos brancos.
Melhor que muita gente com metade da minha idade. Faço hidroginástica 3 vezes por semana. Participo do coral da igreja. Cuido da minha horta. O médico diz que tenho saúde de ferro. Meu coração apertou. Não havia Alzheimer. Não havia necessidade de cuidadora 24 horas. Mais uma mentira descarada de Gabriel. E a Luciana? Perguntei. Como está a saúde dela? Minha filha sempre foi forte como um touro. Trabalha demais naquele hospital. Isso sim. Sempre digo para ela desacelerar um pouco, aproveitar mais a vida. Cada palavra de Dona Ivone era como uma confirmação adicional do caráter de Gabriel. Enquanto bebia o chimarrão, planejava mentalmente os próximos passos. De volta a Porto Alegre, compartilhei minhas descobertas com o Dr. Maurício e Paulo. Estava na hora de envolver oficialmente as autoridades. Doutor, Maurício preparou uma denúncia detalhada de violência patrimonial contra idoso, falsificação de documentos e estelionato. Paulo organizou todas as evidências em um dossiê completo, mas ainda faltava uma peça crucial. Precisávamos de acesso total às contas empresariais de Gabriel. Suspeitávamos que ele estivesse usando sua empresa para lavar dinheiro e esconder ativos. Foi Fernanda quem teve a ideia que mudaria tudo. Tia Carla, ela disse durante uma de nossas reuniões estratégicas, lembra daquela procuração que Gabriel nunca revogou? Ela não apenas nos dá acesso às contas pessoais dele, mas também às contas da empresa, já que ele é o único sócio e administrador. Dr. Maurício arregalou os olhos. Fernanda está certa. Com essa procuração, podemos não apenas monitorar, mas potencialmente assumir o controle legal dos ativos de Gabriel. Assumir o controle? Repeti, sem entender completamente. Sim, explicou Fernanda. Legalmente, com essa procuração, você poderia transferir as ações da empresa para seu nome, mudar a titularidade dos bens, alterar senhas bancárias, tudo dentro da lei. Um plano ousado começou a se formar em nossas mentes. Não apenas reuniríamos provas contra Gabriel, mas também o despojaríamos de todo o império financeiro que ele construiu, em grande parte com meu dinheiro e apoio ao longo dos anos. Nas semanas seguintes, Fernanda trabalhou incansavelmente nos aspectos legais do plano. Dr. Maurício acionou contatos no sistema judiciário para garantir que teríamos o apoio necessário quando chegasse a hora da confrontação. Paulo continuou sua vigilância, documentando cada movimento suspeito de Gabriel. E eu continuei minha atuação como mãe submissa e empobrecida. Em uma de suas visitas, Gabriel mencionou casualmente: "Mãe, estava pensando, talvez seja a hora de vender este apartamento. É muito grande para você sozinha. E o dinheiro da venda ajudaria com as despesas de Luciana e Dona Ivone." Fingi considerar a ideia, vendo o brilho de ganância em seus olhos. Ele já estava contando com o dinheiro da venda do meu lar. "Não sei, filho. Tenho tantas lembranças aqui. Lembranças não pagam contas, mãe. Seja prática. Podemos procurar um apartamentinho menor, mais adequado para sua idade." Concordei relutantemente, alimentando sua falsa sensação de vitória. Mal sabia ele que cada palavra sua era mais uma prova contra ele. A preparação para o grande confronto acelerou quando Gabriel anunciou sua festa de aniversário em Gramado. Seria o cenário perfeito. Todos os seus contatos empresariais reunidos, Luciana ao seu lado, a fachada completa do empresário bem-sucedido e do marido devotado. 2 dias antes da festa, tivemos nossa reunião final de planejamento. Doutor Maurício, Paulo, Fernanda, Luciana e eu nos reunimos no escritório do advogado para revisar cada detalhe do plano. "Os oficiais de justiça estarão a postos", confirmou o Dr. Maurício. "Tenho um amigo juiz que garantiu que a ordem de busca e apreensão será expedida a tempo." "E as transferências bancárias?" perguntei a Fernanda. "Tudo pronto, tia. No momento em que dermos o sinal, executamos as transferências. Legalmente, ele não poderá contestar, graças à procuração." Luciana parecia a mais nervosa entre nós. Segurei suas mãos entre as minhas. "Tem certeza que quer participar disso?" perguntei gentilmente. Seria compreensível se preferisse ficar de fora. Ela enxugou uma lágrima teimosa e endireitou os ombros. "Preciso estar lá. Não apenas por você, Dona Carla, mas por mim mesma. Preciso olhar nos olhos dele quando a verdade vier à tona."
Na véspera da festa, não consegui dormir. Passei a noite revirando na cama, pensando em tudo que havia descoberto nos últimos meses. As mentiras, as traições, a crueldade calculada do meu próprio filho. Como chegamos a esse ponto? Onde eu havia errado na criação dele? Talvez tivesse sido permissiva demais após a morte do pai. Talvez tivesse compensado a ausência paterna com presentes materiais, ensinando-lhe sem querer que o amor poderia ser quantificado em reais. Ou talvez não fosse culpa minha de forma alguma. Talvez Gabriel tivesse simplesmente escolhido um caminho escuro que eu não pude impedir. De qualquer forma, era tarde demais para essas reflexões. O dano estava feito. Agora só restava garantir que ele enfrentasse as consequências de suas escolhas. Na manhã da festa, me preparei com um cuidado especial. Escolhi um vestido azul marinho elegante, mais discreto. Nada chamativo, nada que pudesse antecipar o drama que estava por vir. Arrumei meus cabelos grisalhos no salão. Fiz uma maquiagem leve que disfarçava as olheiras das noites mal dormidas. Olhando-me no espelho, vi não apenas Carla Oliveira, a mãe traída, mas também a professora que fui por 3 décadas. A mulher que enfrentou uma sala de aula cheia de adolescentes difíceis, que sobreviveu à perda precoce do marido, que criou um filho sozinha em tempos de escassez. Uma mulher forte que, por alguns meses, fingiu ser fraca para um propósito maior. "Está na hora", disse para meu reflexo. "Hoje, justiça será feita." Dr. Maurício passou para me buscar pontualmente às 18 horas. Paulo já estava no carro, revisando os documentos uma última vez. Fernanda nos encontraria diretamente em Gramado, juntamente com os oficiais de justiça. Luciana, por sua vez, já estaria na festa, desempenhando seu papel de esposa dedicada até o momento certo. Durante o trajeto para Gramado, mantive-me em silêncio, observando a paisagem pela janela. As luzes da cidade ficavam para trás, dando lugar às curvas sinuosas da Serra Gaúcha. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam com o verde intenso das araucárias. "Está nervosa?" perguntou o Dr. Maurício, quebrando o silêncio. "Estranhamente não", respondi. "Sinto uma calma que não sentia há meses, como se finalmente estivesse fazendo o que é certo." Paulo sorriu do banco do passageiro. "A senhora é uma mulher de coragem, dona Carla. Poucas pessoas teriam a força para fazer o que está fazendo." Chegamos a Gramado quando as primeiras estrelas já pontilhavam o céu. A casa de Gabriel estava iluminada como um navio de cruzeiro na escuridão, com luzes coloridas no jardim e música alta escapando pelas janelas abertas. Carros luxuosos alinhavam-se na entrada, evidência do tipo de convidados que meu filho cultivava. Dr. Maurício estacionou a uma distância discreta. Fernanda já nos esperava na esquina, acompanhada de 2 oficiais de justiça em trajes civis. Não queríamos chamar atenção antes da hora. "Tia", ela me abraçou. "Está tudo pronto. Os documentos foram assinados pelo juiz há 1 hora. Temos autorização para proceder." Respirei fundo, sentindo o ar fresco da serra encher meus pulmões. Era um ar diferente do de Porto Alegre. Mais limpo, mais puro. Irônico que um confronto tão doloroso aconteceria em meio a tanta beleza natural. "Vamos", disse, ajustando meu chale sobre os ombros. "Não quero perder a festa do meu filho." E assim, nosso pequeno grupo caminhou em direção à casa iluminada, carregando não presentes de aniversário, mas o peso da verdade que estava prestes a vir à tona. Entramos pela porta principal sem anunciar nossa chegada. O segurança contratado para a festa tentou nos barrar, mas Dr. Maurício mostrou discretamente os documentos oficiais. E o homem recuou, confuso. A música alta abafava nossos passos enquanto avançávamos pelo corredor decorado com fotos de Gabriel em momentos de suposto sucesso. Inaugurações, formaturas, viagens. Uma narrativa visual cuidadosamente construída para esconder a verdade sórdida por trás da fachada. O salão principal estava repleto. Reconheci rostos do círculo empresarial de Porto Alegre, alguns políticos locais, figuras influentes da sociedade gaúcha, todos erguendo taças em homenagem ao aniversariante, inconscientes do teatro que assistiam. Gabriel circulava entre os convidados com um sorriso brilhante, vestindo um terno que eu sabia custar mais que 3 meses da minha aposentadoria.
Ao seu lado, Luciana sorria mecanicamente, representando seu papel de esposa perfeita, enquanto seus olhos revelavam o conhecimento do que estava prestes a acontecer. Por um momento, fiquei apenas observando. Meu filho, meu único filho, no auge de seu falso império. Era como assistir a uma peça onde apenas alguns conheciam o roteiro verdadeiro. Senti uma pontada de tristeza atravessar meu peito. Como chegamos a esse ponto? Em que momento perdi aquele menino de olhos brilhantes que sonhava em ser astronauta? Gabriel finalmente nos notou. Vi seu rosto empalidecer brevemente antes que ele recuperasse a compostura e viesse em nossa direção, ainda mantendo o sorriso de anfitrião. "Mãe, que surpresa maravilhosa!" exclamou, abraçando-me com falsa efusividade. Então percebeu quem me acompanhava. "Doutor Maurício? Senhor Paulo? O que fazem aqui?" "Viemos trazer seu presente de aniversário, Gabriel", respondi calmamente. Seus olhos oscilaram entre nós, tentando avaliar a situação. "Não precisava se incomodar, mãe. Sei que anda economizando." A ironia em sua voz era como sal em uma ferida aberta. 3 meses de humilhação condensados naquela frase aparentemente inocente. "Não foi incômodo algum, filho. Na verdade, foi um prazer preparar este presente especial para você." A desconfiança começou a surgir em seu olhar. Gabriel sempre foi intuitivo, um traço que usou para manipular pessoas ao longo da vida. Naquele momento, seu instinto soava alarmes. "Por que não conversamos em particular?" sugeriu, tentando nos afastar dos convidados. "No escritório, talvez?" "Não será necessário", respondi. "O que tenho para te dar é melhor compartilhado aqui, na frente de todos que você convidou para celebrar seu sucesso." Fiz um gesto para Fernanda, que discretamente sinalizou para os oficiais de justiça posicionados estrategicamente pela sala. Simultaneamente, a música diminuiu, obra de Paulo, que havia falado com o DJ momentos antes. O silêncio gradual atraiu a atenção dos convidados. As conversas cessaram. Taças pararam no meio do caminho para os lábios. Todos os olhos voltaram-se para nosso pequeno grupo no centro do salão. Luciana se aproximou, posicionando-se não ao lado de Gabriel, mas junto a nós. Um movimento que não passou despercebido pelo meu filho. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, a voz mais baixa, mais ameaçadora. Doutor Maurício deu um passo à frente, segurando uma pasta de documentos. "Senhor Gabriel Oliveira, estamos aqui para entregar oficialmente estas intimações e ordens judiciais relacionadas a crimes de violência patrimonial contra idoso, falsificação de documentos, estelionato e sonegação fiscal." Um murmúrio percorreu a sala. Vi alguns convidados trocando olhares nervosos, outros disfarçadamente checando seus celulares, talvez procurando uma desculpa para sair. Gabriel forçou uma risada. "Deve haver algum engano." "Que brincadeira é essa?" "Não é brincadeira, filho", respondi, minha voz mais firme do que jamais havia sido com ele. "Durante os últimos 3 meses, você exigiu 90% da minha aposentadoria, alegando necessidades médicas inexistentes de sua esposa e sua sogra." "Isso é absurdo", ele protestou, olhando ao redor, buscando apoio nos rostos agora curiosos. "Minha mãe está confusa. Ela tem problemas de memória." "Tenho problemas de memória, Gabriel?" perguntei, erguendo uma sobrancelha. "Ou será que você pensou que eu teria quando começou a falsificar minha assinatura em empréstimos usando meu apartamento como garantia?" Seu rosto empalideceu visivelmente. Os oficiais de justiça se aproximaram mais, formando um semicírculo ao nosso redor. "Não sei do que está falando", ele gaguejou. "Luciana, diga a eles sobre seu tratamento, sobre sua mãe." Luciana deu um passo à frente. Em seus olhos, vi não apenas raiva, mas uma profunda decepção. "Que tratamento, Gabriel? Estou perfeitamente saudável. E minha mãe também. Ela nem mesmo mora conosco. Vive sozinha em Canoas, como você bem sabe." Foi como se o ar tivesse sido sugado da sala. Convidados começaram a se afastar discretamente, sentindo que testemunhavam algo que não deveriam. "Você está do lado dela?" Gabriel acusou, apontando para Luciana. "Depois de tudo que fiz por você? Tudo que fez por mim?" Luciana repetiu, incredulidade em sua voz.
Como mentir sobre minha saúde para extorquir sua própria mãe? Ou talvez esteja se referindo aos presentes que comprou para sua secretária com o dinheiro que deveria estar pagando nossas contas? Outro murmúrio percorreu a sala. Gabriel olhou ao redor, desesperado, como um animal encurralado. Isso é um complô, ele declarou, apontando para mim. Ela sempre teve ciúmes do meu sucesso, sempre quis me controlar. Era patético ver seu desespero. O filho que sempre se orgulhou de sua inteligência, reduzido a acusações infantis. Sucesso? Perguntei suavemente. Que sucesso, Gabriel? A empresa afundada em dívidas? Os carros financiados que você mal consegue pagar? Ou talvez o dinheiro que perde semanalmente naquele cassino em Caxias? Seus olhos se arregalaram em choque. Como você sabe? O lapso foi revelador. Vários convidados engasgaram. E vi um dos sócios de Gabriel murmurar algo para sua esposa antes de começar a se dirigir discretamente para a saída. Era a hora do golpe final. Fiz um sinal para Fernanda, que avançou com uma pasta diferente. Gabriel, ela disse, sua voz profissional e firme. Como representante legal de Dona Carla Oliveira, venho informar que, usando a procuração que você assinou e nunca revogou, sua mãe assumiu legalmente o controle de 70% das ações de sua empresa, bem como a titularidade desta propriedade onde estamos. Gabriel cambaleou como se tivesse levado um soco físico. Impossível. Essa procuração era apenas para facilitar seus negócios quando viajava. Completei. Eu me lembro, filho. Só não imaginei que um dia precisaria usá-la para me proteger de você. Os oficiais de justiça avançaram, entregando formalmente os documentos a Gabriel, que os recebeu com mãos trêmulas. Esta residência, continuou Fernanda, adquirida com recursos provenientes em grande parte da aposentadoria de Dona Carla e de empréstimos garantidos por seu apartamento, agora pertence legalmente a ela, assim como a maioria das ações de sua empresa. Foi neste momento que percebi que os convidados agora formavam praticamente um círculo ao nosso redor, assistindo à cena com uma mistura de horror e fascinação. O público perfeito para a humilhação que Gabriel tanto temia, e que agora vivia em sua própria casa, em sua própria festa. Isso é roubo! Ele gritou desesperado. Vou processar todos vocês. Dr. Maurício sorriu levemente. Aconselho-o a consultar seu advogado antes de fazer ameaças, Sr. Oliveira. Tudo foi feito dentro da mais estrita legalidade. Sua mãe simplesmente exerceu direitos que você mesmo lhe concedeu. Gabriel se virou para mim, seu rosto uma máscara de raiva e incredulidade. Por que, mãe? Por que fazer isso comigo? Na frente de todos? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Todos esperavam minha resposta. Até mesmo os oficiais de justiça pareciam curiosos sobre o que eu diria. Porque você precisava aprender, Gabriel. Respondi calmamente. Aprender que não se pode construir felicidade sobre a miséria dos outros. Não se pode construir riqueza roubando de quem te deu a vida. Eu não roubei, ele protestou fracamente. Apenas pedi ajuda. 90% da minha aposentadoria não é ajuda, Gabriel. É extorsão. E mentir sobre a saúde de sua esposa e sua sogra para justificar isso? Usar meu apartamento como garantia sem meu conhecimento? Isso tem um nome, e não é pedir ajuda. Foi então que Luciana deu seu golpe final. Caminhou até Gabriel, encarou-o por um momento e jogou uma taça de champanhe diretamente em seu rosto. O líquido dourado escorreu por seu terno caro, manchando a camisa branca. Isso é por todas as mentiras, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Por me usar como desculpa para roubar sua própria mãe. Por me trair com sua secretária enquanto fingia ser um marido dedicado. Os convidados ofegaram coletivamente. Este não era o tipo de evento social a que estavam acostumados em Gramado. Gabriel, encharcado e humilhado, finalmente quebrou. Caiu de joelhos no meio do salão, soluçando como uma criança. Por favor, mãe, implorou entre lágrimas. Não faça isso comigo. Vou devolver tudo, juro. Foi um momento de fraqueza, eu estava desesperado. Aproximei-me dele lentamente, sentindo todos os olhos da sala em mim. Por um breve instante, vi novamente o menino que ele foi, vulnerável, assustado, precisando de orientação.
Mas aquele menino havia se transformado no homem ajoelhado à minha frente. Um homem que escolheu o caminho da mentira e da traição. A diferença entre nós, filho, disse em voz baixa, mas audível para todos, é que você quis me tirar 90% para gastos frívolos e jogos. Eu tirei 100% de você para te ensinar uma lição. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Até mesmo a respiração dos presentes parecia ter cessado. O que vai acontecer agora? Gabriel perguntou, ainda de joelhos. Agora, respondi. Os convidados vão embora. Esta festa acabou. E você tem duas escolhas. Enfrentar as acusações criminais que resultarão provavelmente em prisão ou aceitar minha proposta alternativa. Que proposta? Ele perguntou rapidamente, agarrando-se à esperança como um náufrago a um destroço. Trabalhar honestamente para reconstruir sua vida e reparar o dano que causou. Os oficiais de justiça começaram gentilmente a conduzir os convidados para fora. A festa de aniversário de Gabriel Oliveira havia terminado oficialmente, mas não da maneira que ele planejara. Quando o último convidado saiu, restamos apenas nós. Eu, Gabriel, Luciana, Dr. Maurício, Paulo e Fernanda, no salão agora silencioso, cercados pelos restos da celebração interrompida. Taças meio cheias, pratos de comida intocados, decorações que pareciam agora absurdamente festivas para o momento sombrio. Qual é a sua proposta exatamente? Gabriel perguntou, finalmente se levantando do chão, mas mantendo os ombros curvados em derrota. Olhei para aquele homem, meu filho, meu sangue, e senti uma mistura de tristeza e determinação. A partir de amanhã, você não é mais o CEO da sua empresa. Não é mais o dono desta casa. Não tem mais acesso às contas que usou para financiar seus vícios e mentiras. Ele fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma punhalada. No entanto, continuei, estou disposta a não levar adiante as acusações criminais se você aceitar trabalhar, realmente trabalhar, para reconstruir sua vida de forma honesta. Trabalhar como? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Como faxineiro, respondi. No prédio comercial da Rua dos Andradas, que agora é parte da fundação que estou criando para ajudar idosos vítimas de violência patrimonial. Gabriel arregalou os olhos. Faxineiro? Eu? Mas tenho mestrado em administração, experiência como executivo. E usou tudo isso para o quê? Para extorquir uma idosa. Para mentir, roubar, enganar. Seu diploma não impediu que se tornasse um criminoso, Gabriel. Talvez um trabalho honesto, por mais simples que seja, possa ajudá-lo a encontrar o caminho de volta à decência. Luciana, que observava a cena em silêncio, deu um passo à frente. E quanto a nós? Nosso casamento? Olhei para ela com simpatia. Também era uma vítima nessa história toda. Isso é entre vocês dois, respondi. Mas se decidir permanecer com ele, saiba que ele não terá nada material para oferecer por um bom tempo. Gabriel olhou para a esposa, uma súplica silenciosa em seus olhos. Ela sustentou seu olhar por um momento, depois balançou a cabeça. Preciso de tempo, Gabriel. Tempo para processar todas as mentiras, todas as traições. Ele assentiu lentamente, parecendo envelhecer 10 anos naquela noite. E onde vou morar? Perguntou, olhando ao redor da casa que até minutos atrás considerava sua. Foi Paulo quem respondeu, surpreendendo a todos. Falei com Dona Ivone. Ela tem um quarto nos fundos da casa dela que está disposta a alugar por um valor acessível. Irônico, não? Sua ex-sogra oferecendo abrigo quando você alegava estar cuidando dela. Um último golpe no ego já destroçado de Gabriel. Ele apenas assentiu, derrotado demais para protestar. Enquanto nos preparávamos para sair, Gabriel fez uma última pergunta. Por que, mãe? Por que não apenas me denunciar? Por que toda essa encenação? Parei a porta e me virei para encará-lo uma última vez naquela noite. Porque você precisava sentir, Gabriel. Sentir o que é ter tudo tirado de você por alguém em quem confiava. Sentir a humilhação pública que planejava para mim quando me colocasse em um apartamentinho adequado para minha idade. Algumas lições precisam ser vividas para serem realmente aprendidas. E com essas palavras, saí da casa que agora me pertencia.
deixando meu filho enfrentar as consequências de suas escolhas, sozinho no cenário arruinado do que deveria ter sido sua noite de glória. 6 meses se passaram desde a noite da festa. O inverno rigoroso do Rio Grande do Sul havia chegado, transformando o gramado em um cenário de cartão postal com suas luzes natalinas, mesmo sendo apenas julho. Sentada em meu apartamento em Porto Alegre, observava a chuva fina que caía sobre a cidade, enquanto aguardava o telefonema que confirmaria minha ida ao prédio comercial da Rua dos Andradas. O telefone tocou pontualmente às 9 da manhã. Dona Carla, aqui é Marisa, da administração, confirmando que tudo está pronto para sua visita hoje à tarde. Obrigada, Marisa. Estarei lá às 2. Desliguei e continuei observando a chuva. Muito havia mudado naqueles 6 meses. A Fundação Novo Amanhecer, que criei com os ativos recuperados de Gabriel, já atendia dezenas de idosos vítimas de violência patrimonial. Usamos a casa em Gramado como sede de um centro de convivência para a terceira idade, e os lucros da empresa, agora administrada por profissionais competentes e honestos, financiavam assistência jurídica gratuita para idosos em situação vulnerável. Quanto a Gabriel, ele cumpria rigorosamente os termos do nosso acordo. Trabalhava como faxineiro no prédio comercial 6 dias por semana, morando no pequeno quarto nos fundos da casa de Dona Ivone, em Canoas. Seu salário era modesto, suficiente apenas para suas necessidades básicas e para pagar o aluguel à ex-sogra. Luciana havia pedido o divórcio 2 semanas após a festa. Última vez que soube, ela estava namorando um médico do hospital onde trabalhava e parecia feliz, finalmente livre das mentiras de Gabriel. Mantínhamos contato ocasional, almoçávamos juntas uma vez por mês, como se o vínculo formado durante nossa conspiração tivesse criado uma amizade improvável, mas genuína. Vesti-me com cuidado para minha visita ao prédio, não por vaidade, mas porque aquele encontro tinha um significado especial. Seria a primeira vez que veria Gabriel pessoalmente desde a noite da festa. Tínhamos nos comunicado apenas através de intermediários, advogados, administradores, assistentes sociais que acompanhavam seu caso. Dr. Maurício insistiu em me acompanhar. Não sabemos como ele vai reagir ao te ver, Carla, argumentou quando veio me buscar. Melhor ter alguém junto por precaução. Assenti, embora não sentisse medo. O Gabriel que eu temia, manipulador, calculista, cruel, parecia ter sido substituído por alguém mais humilhado que perigoso, pelo que me relatavam. O prédio na Rua dos Andradas era um dos mais antigos do centro histórico de Porto Alegre. Havíamos restaurado a fachada Art Deco, preservando seu charme original enquanto modernizávamos o interior. Agora abrigava escritórios de advogados especializados em direito do idoso, consultórios médicos com preços acessíveis para a terceira idade e uma central de denúncias contra abusos financeiros. Um projeto que me orgulhava profundamente. Marisa nos recebeu no saguão, com seu sorriso eficiente. Dona Carla, Dr. Maurício, bem-vindos. Gabriel está trabalhando no 3º andar agora. Quer que eu o chame? Não, obrigada. Subiremos até lá. O elevador antigo subiu lentamente, emitindo aquele rangido característico que me lembrava dos prédios onde lecionei durante décadas. Quando as portas se abriram no 3º andar, vi imediatamente a figura de Gabriel ao fundo do corredor. Ele empurrava um carrinho de limpeza, vestindo um uniforme cinza simples, com o nome da fundação bordado discretamente no bolso. Não me notou de imediato, concentrado em seu trabalho. Observei-o por um momento. Os cabelos, antes impecavelmente cortados em salões caros, agora mais longos e sem estilo definido. O rosto mais magro, com uma barba por fazer que nunca teria tolerado em seus dias de executivo. Quando finalmente ergueu os olhos e me viu, parou como se tivesse visto um fantasma. O balde que segurava quase escorregou de suas mãos. "Mãe", disse simplesmente, a voz desprovida da arrogância que antes a caracterizava. "Olá, Gabriel", respondi, caminhando em sua direção com o Dr. Maurício alguns passos atrás. "Como você está?" Ele pareceu confuso com a pergunta, como se não esperasse esse tipo de cordialidade. "Estou sobrevivendo", respondeu finalmente, desviando o olhar para o chão recém-encerado. "O trabalho é cansativo, mas honesto.
A palavra honesto pairou no ar entre nós, carregada de significado. Podemos conversar um pouco? Perguntei. Há uma sala de reuniões vazia ali. Apontei para uma porta próxima. Ele hesitou, olhando para o relógio na parede. Tenho mais 3 salas para limpar antes do intervalo. Está tudo bem? Interveio o Dr. Maurício. Já falei com a supervisão. Você está liberado pelo tempo que for necessário. Gabriel assentiu resignadamente e nos seguiu até a sala de reuniões. Era um espaço simples, mas aconchegante, com uma mesa oval de madeira e cadeiras estofadas. Sentamo-nos, formando um triângulo silencioso por alguns instantes. Gostaria de falar com meu filho a sós, Maurício, disse finalmente. O advogado me lançou um olhar preocupado. Tem certeza, Carla? Absoluta. Ele se levantou relutantemente. Estarei logo ali fora, se precisar. Quando a porta se fechou, ficamos apenas Gabriel e eu, mãe e filho, separados por 6 meses de distância e anos de mágoas acumuladas. Por que veio? Ele perguntou, quebrando o silêncio, os olhos fixos na mesa. Queria ver como você está, de verdade, não apenas pelos relatórios que recebo. Ele riu sem humor. E como acha que estou? Limpando banheiros depois de administrar uma empresa, morando num quartinho depois de ter uma mansão em Gramado, sozinho depois de perder esposa, amigos, status. Estou vivendo o sonho, mãe. A amargura em sua voz era palpável, mas havia algo diferente. Não era direcionada a mim, como eu esperaria, mas parecia voltada para ele mesmo. Você tinha outras opções, Gabriel. Poderia ter enfrentado um processo criminal. Às vezes penso que teria sido mais fácil. Ele admitiu, passando as mãos pelo rosto cansado. Alguns anos na prisão e depois recomeçar. Isso aqui parece uma sentença sem fim. Não é sem fim, respondi calmamente. Depende de você quanto tempo vai durar. Seus olhos finalmente encontraram os meus. Uma centelha de curiosidade substituindo brevemente a apatia. O que quer dizer? Abri minha bolsa e retirei uma pasta, colocando-a na mesa entre nós. Tenho observado seu progresso, Gabriel. Sei que não faltou um único dia de trabalho. Sei que tem se comportado respeitosamente com todos. Sei que está frequentando as sessões de terapia que estabelecemos como condição. Ele deu de ombros. Não tenho muita escolha, tenho. Sempre temos escolhas, filho. Você poderia ter se rebelado, sabotado, desistido, mas não fez isso. Abri a pasta, revelando um contrato e um conjunto de chaves. O que é isso? Ele perguntou confuso. Uma oportunidade, respondi. A fundação está abrindo um novo centro de apoio a idosos em Canoas. Precisamos de um administrador, alguém com formação na área, mas também com uma compreensão profunda do problema da violência patrimonial. Ele me encarou, incrédulo. Está me oferecendo um emprego administrativo? Depois de tudo? Estou oferecendo uma chance de reconstrução, Gabriel. Não será CEO, não terá poder sobre finanças, e seu salário será modesto no início. Mas é um trabalho que usa suas habilidades para algo positivo, algo que pode, de alguma forma, compensar o mal que fez. Ele olhou para o contrato, hesitante, como se temesse que fosse uma armadilha. E as chaves? De um pequeno apartamento próximo ao centro. Nada luxuoso, mas melhor que o quarto onde está agora. Parte do seu salário será descontada como aluguel, até que esteja em condições de buscar algo por conta própria. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a proposta. Quando falou, sua voz estava embargada. Por quê? Por que está fazendo isso por mim? Depois do que fiz com você? Era a pergunta que eu esperava, a que havia me preparado para responder durante toda a viagem até ali. Porque sou sua mãe, Gabriel. E por quê? Diferente de você naquela época, não quero destruir, quero reconstruir. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou conter. Sem sucesso. Não mereço isso, murmurou. Talvez não, concordei. Mas não se trata do que você merece. Trata-se do que escolho dar. E se eu falhar? Se desperdiçar essa chance também? Então voltará ao carrinho de limpeza, ou enfrentará as consequências legais que estão apenas suspensas, não eliminadas. Esta é sua única chance, Gabriel. Não haverá outra. Ele assentiu lentamente, compreendendo a seriedade da situação. Quando começaria? Em 2 semanas.
Tempo suficiente para treinar seu substituto aqui e se instalar no novo apartamento. Gabriel olhou para suas mãos. Mãos que antes assinavam contratos milionários e agora tinham calos do trabalho braçal. Mãos que haviam roubado de sua própria mãe e agora poderiam, talvez, começar a retribuir a sociedade. Aceito, disse finalmente. E obrigado. E não era um pedido de desculpas. Ainda não, mas era um início. Um reconhecimento do valor da oportunidade oferecida. Assinamos o contrato ali mesmo, com Dr. Maurício retornando para servir como testemunha. Gabriel parecia uma mistura curiosa de aliviado e apreensivo, como alguém que recebe uma tábua de salvação no meio do oceano, mas ainda tem um longo caminho até a costa. Quando nos despedimos no corredor, ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Finalmente, reuniu coragem. Você visitará o centro em Canoas? Quando estiver funcionando? A pergunta continha mais do que suas palavras expressavam. Era um pedido de presença, de continuidade, talvez até de reconciliação. Visitarei, prometi. É um projeto importante para a fundação. Ele assentiu, entendendo que eu mantinha uma distância emocional proposital. A confiança, uma vez quebrada tão profundamente, levaria tempo, muito tempo, para ser reconstruída, se é que algum dia seria. Aquela conversa aconteceu há exatamente 1 ano. Hoje, observo Gabriel de longe, enquanto ele coordena uma atividade com um grupo de idosos no centro de Canoas. Está magro, mas de uma forma saudável agora, não mais pelo estresse. Seu rosto perdeu aquela dureza que a ganância havia esculpido, substituída por uma expressão mais serena, mais genuína. O centro, sob sua administração, tornou-se um dos mais bem-sucedidos da fundação. Não porque ele tenha voltado aos seus dias de negócios agressivos, mas porque encontrou uma vocação inesperada no trabalho com idosos. Talvez por culpa, talvez por redenção, talvez por uma combinação de ambos. Gabriel dedica-se integralmente ao bem-estar daqueles que antes via apenas como alvos potenciais. Luciana se casou com o médico e está esperando seu primeiro filho. Convidou-me para ser a avó da criança, um gesto que me comoveu profundamente. Gabriel soube do convite e, surpreendentemente, me incentivou a aceitar. Você será uma avó maravilhosa, disse em uma de nossas raras conversas telefônicas. Melhor do que fui como filho. Hoje, porém, tenho um propósito específico ao visitar o centro. Na minha bolsa, carrego um pequeno estojo de veludo. Espero que a atividade termine e os idosos se dispersem para o lanche da tarde antes de me aproximar de Gabriel. Mãe, ele diz, surpreso por me ver ali, sem aviso prévio. Aconteceu alguma coisa? Nada de grave, respondo. Apenas trouxe algo para você. Entrego-lhe o estojo. Ele o abre com cautela, revelando o antigo anel de pérolas que meu marido me deu. O mesmo que Gabriel havia pego para vender durante meus dias de fingida submissão. Como conseguiu de volta? Ele pergunta, visivelmente emocionado. Paulo o encontrou na casa de penhores onde você o deixou. Paguei para resgatá-lo. Gabriel segura o anel como se fosse algo sagrado, suas mãos tremendo levemente. Eu ia usar o dinheiro para pagar uma dívida de jogo, confessa, a vergonha evidente em sua voz. Mas no último minuto não consegui. Deixei como garantia de um empréstimo, prometendo voltar para resgatá-lo. Nunca consegui. Sei disso, respondo. O dono da casa de penhores me contou que você chorou quando deixou o anel lá. Disse que você prometeu voltar, que era uma herança de família. Gabriel abaixa a cabeça, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Era o último limite que não consegui cruzar, murmura. Vender a última lembrança do meu pai. É por isso que trouxe de volta para você, digo, surpreendendo-o. Não para mim, mas para você guardar. Para mim? Sim, como um lembrete do homem que seu pai foi. Honesto, trabalhador, dedicado. E do homem que você pode ser novamente se continuar no caminho que escolheu. Gabriel fecha a mão sobre o anel, como se segurasse não apenas um objeto, mas uma promessa, um compromisso. Eu sinto muito, mãe, diz finalmente, as palavras que esperei ouvir por tanto tempo. Por tudo. Pelo que fiz, pelo que planejava fazer. Não há desculpa. Não há. Concordo.
Mas há redenção, Gabriel. Há reconstrução. E você já começou. Olho ao redor, para o centro cheio de vida, para os rostos sorridentes dos idosos que encontraram ali um lugar de acolhimento e dignidade. Isso não apaga o passado, continuo, mas constrói um futuro diferente. Um futuro em que talvez um dia possamos realmente ser mãe e filho novamente, e não apenas ex-vítima e ex-agressor. Gabriel guarda o estojo no bolso, próximo ao coração. É tudo o que quero, mãe. Uma chance de ser seu filho de novo. Quando me preparo para sair, ele me acompanha até a porta. No caminho, passamos por um mural de fotos, atividades do centro, rostos sorridentes de idosos, pequenas vitórias diárias. Em um canto, vejo uma foto minha, do dia da inauguração. Você é a inspiração deste lugar, Gabriel diz, seguindo meu olhar. Sem sua força, sem sua coragem de me enfrentar, nada disso existiria. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Respondo. Ao sair, vejo-o voltar para seus afazeres. Não mais o empresário arrogante que tentou me roubar. Não mais o faxineiro humilhado cumprindo uma pena, mas um homem buscando seu próprio caminho de redenção. A lição foi dura, talvez mais dura do que planejei inicialmente. Mas enquanto observo meu filho orientando gentilmente uma senhora idosa, penso que talvez, apenas talvez, tenha sido a lição de que ele precisava. E que eu, em minha dor e indignação, precisava dar. Hoje, quando olho pela janela do meu apartamento em Porto Alegre e vejo a vida seguindo seu curso natural, percebo que minha história não é apenas sobre vingança ou justiça. É sobre recomeços, sobre limites que precisam ser estabelecidos, sobre amor que às vezes precisa ser firme para ser verdadeiro. Nunca imaginei, aos 68 anos, que precisaria enfrentar meu próprio filho para proteger não apenas meu patrimônio, mas minha dignidade. Como professora aposentada, passei a vida ensinando valores, formando cidadãos, acreditando que meu exemplo em casa seria suficiente para criar um filho íntegro. A vida me mostrou que nem sempre nossos esforços garantem os resultados que esperamos. Quando Gabriel me ligou naquela noite exigindo 90% da minha aposentadoria, usando mentiras sobre a saúde de sua esposa e sua sogra, senti o mundo desabar. Mas em vez de me entregar ao desespero, decidi lutar. Não apenas por mim, mas por todos os idosos que sofrem calados, que têm seus recursos drenados por familiares inescrupulosos, que veem a vida que construíram ser usurpada por aqueles que deveriam protegê-los. O plano que elaborei com o Dr. Maurício, Paulo, Fernanda e Luciana não foi fácil de executar. Durante 3 meses, vivi como uma atriz, fingindo submissão, aceitando humilhações, observando meu filho afundar cada vez mais em sua própria ganância. Cada transferência bancária que fazia, cada visita em que ele vasculhava minha casa em busca de bens para cobiçar, cada mentira que contava, tudo era documentado, tudo fazia parte de um dossiê que crescia dia após dia. A confrontação na festa de aniversário de Gabriel foi o momento mais difícil e também o mais necessário. Ver meu filho de joelhos, humilhado diante de seus convidados, implorando por clemência, que mãe desejaria isso? Mas também, que mãe desejaria ser explorada pelo próprio filho? A vida às vezes nos coloca em encruzilhadas onde todas as escolhas são dolorosas. Optei por uma lição severa em vez de um processo criminal. Gabriel perdeu tudo: sua casa, sua empresa, seu casamento, seu status social. Tornou-se faxineiro no prédio que antes lhe pertencia, vivendo em um quartinho nos fundos da casa de sua ex-sogra. Uma queda drástica para quem planejava me confinar em um apartamentinho adequado para minha idade, enquanto desfrutava dos frutos do meu trabalho. Mas minha história não termina com vingança, termina com reconstrução. Depois de 6 meses vendo Gabriel cumprir rigorosamente sua punição, ofereci-lhe uma chance de recomeçar. Não no topo, mas em um lugar onde poderia usar suas habilidades para o bem. Hoje, ele administra um dos centros da Fundação Novo Amanhecer, ajudando os mesmos idosos que antes via como alvos potenciais. O anel de pérolas que ele tentou vender, última lembrança do pai que perdeu tão cedo, agora está de volta com ele. Não como uma joia,
mas como um símbolo do homem que pode se tornar novamente. Nosso relacionamento ainda está em reconstrução, assim como sua vida. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, mas estamos encontrando um novo caminho, um novo entendimento. Esta não é apenas uma história de vingança, mas de justiça. Não é apenas sobre punição, mas sobre redenção. Não é apenas sobre perda, mas sobre reconstrução. É a história de uma mãe que amou seu filho o suficiente para impedir que ele continuasse em um caminho destrutivo, mesmo que isso significasse causar dor a ambos. Se você está assistindo este vídeo e conhece algum idoso em situação semelhante, sendo explorado por familiares, tendo sua aposentadoria ou bens usurpados, sendo vítima de mentiras e manipulações, saiba que há ajuda disponível. Ninguém precisa sofrer em silêncio. Ninguém deve aceitar o abuso como parte natural do envelhecimento. Criei a Fundação Novo Amanhecer precisamente para ajudar pessoas nessa situação. Transformei minha dor em propósito, minha indignação em ação. E você pode fazer o mesmo, seja denunciando abusos, seja apoiando instituições que lutam contra a violência patrimonial, seja simplesmente estando atento aos idosos em sua família e comunidade. Confesso que gravar este vídeo não foi fácil. Reviver cada momento dessa jornada dolorosa, expor minha vulnerabilidade e também minha força, compartilhar os detalhes mais íntimos de um conflito familiar tão intenso, tudo isso exigiu coragem. Mas se minha história puder ajudar pelo menos uma pessoa a encontrar força para enfrentar uma situação semelhante, terá valido a pena. Agora, preciso pedir algo a vocês que me acompanharam até aqui. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu indignação, tristeza, alívio ou esperança ao ouvir meu relato, por favor, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas impressões, suas experiências, talvez até sua própria história. Seus comentários não são apenas feedback para mim. São uma forma de mostrar a outras pessoas que passam por situações semelhantes, que não estão sozinhas, que são vistas, que são ouvidas. Além disso, peço que se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a levar estas histórias importantes para quem precisa ouvi-las. Temos novos vídeos toda semana, todos baseados em experiências reais, todos com o objetivo de dar voz a quem muitas vezes é silenciado pela idade. Se puderem, deixem seu like no vídeo. Parece um gesto simples, mas faz toda a diferença para o alcance dessas histórias. E não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações quando publicarmos novos conteúdos. Produzir estes vídeos exige muito trabalho: pesquisa, roteiro, gravação, edição. É um processo que demanda tempo, dedicação e recursos. Por isso, se esta história te impactou, se você acredita na importância deste trabalho, considere nos ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos do canal e continuar trazendo mais vídeos diários. Qualquer quantia faz diferença e nos ajuda a manter este espaço de acolhimento e informação. De onde você está assistindo? Deixe nos comentários sua cidade, seu estado. Quero saber quem são as pessoas que dedicaram seu tempo a ouvir minha história. Quero conectar com cada um de vocês, criar uma comunidade onde essas experiências possam ser compartilhadas e onde possamos encontrar força uns nos outros. Antes de encerrar, quero deixar uma mensagem para quem está passando por algo semelhante. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Busque ajuda, busque apoio legal. Não aceite o abuso como seu destino. Sua vida, seu trabalho, sua dignidade, tudo isso merece respeito, independentemente da sua idade. Na próxima semana, trarei outra história que vai mexer com suas emoções. Continue acompanhando o canal Vovó Lembrou para não perder nenhum conteúdo. Agradeço imensamente por terem me ouvido até aqui e espero encontrá-los nos comentários. Lembrem-se, a idade pode trazer rugas ao rosto, mas nunca deve diminuir nosso valor ou nossos direitos. Cuidem-se, cuidem dos idosos em suas vidas e até o próximo vídeo.